aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa série de História da Filosofia com base na História da Filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, seguindo aqui falando do Renascimento, e hoje entrando num tema muito especial, que é o tema da Revolução Científica. A gente veio falando bastante do Renascimento até aqui, antes de entrar nessas questões mais de filosofia da natureza e entrando nessas grandes mudanças que de fato ocorrem nesse período. E hoje, finalmente, a gente vai dar esse primeiro passo. A gente vai ter esse vídeo e os dois próximos como 3 vídeos de introdução ao fenômeno da Revolução Científica, antes da gente entrar, enfim, nos autores específicos. Então, hoje a gente vai dar basicamente um panorama geral sobre o que foi a Revolução Científica, algumas características gerais e, enfim, desse panorama no qual os autores vão se inserindo. Mas, antes de prosseguir, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. Quais são essas formas? Bom, em primeiro lugar, você pode comprar os livros do Giovanni Reale e do Dario Antiseri pelos links na descrição. Vai ser uma ajuda enorme. Além disso, vocês podem fazer um Pix pela chave que está aí embaixo na descrição. Vocês também podem clicar no botão Valeu, que está embaixo também, fazer um Super Chat durante alguma live que estiver rolando por aqui. E o mais importante, vocês podem dar uma contribuição pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Assim, por mais que você dê pouco dinheiro, a segurança que eu tenho de receber aquele dinheiro no dia seguinte é muito valiosa, porque aí eu consigo planejar os gastos do canal, consigo juntar um dinheirinho, comprar os livros complementares aqui que eu uso para estudar, para poder gravar os vídeos. Então, fica aí a sugestão. E se você apoiar pelo Apoia-se, tem uma vantagem legal, que você vai receber um salve aqui no começo dos vídeos, né? No começo de cada um dos vídeos da História da Filosofia. Inclusive, dessa vez eu esqueci de abrir a lista aqui dos apoiadores. Ah, pronto, já abri aqui. Então, se você não quiser um salve no começo dos vídeos, você pode me pedir, que eu não vou falar, tá? Mas aqui por princípio, né, eu menciono o nome do pessoal. Então gostaria de agradecer ao Davi, à Andressa, ao Luiz e aos outros apoiadores que, por algum motivo, pediram para não serem mencionados. Enfim, gente, muito obrigado mesmo. Você que não é apoiador, considere apoiar e, enfim, vamos para a aula de hoje. Bem, gente, como eu dizia, hoje a gente vai dar um panorama bem geral da Revolução Científica antes de entrar nos autores específicos, que é o que vai ocupar a gente aí até o fim desse terceiro volume da História da Filosofia. Então vamos fazendo como a gente sempre faz aqui, eu vou lendo e vou comentando. O período de tempo que vai de mais ou menos da data de publicação do De Revolutionibus de Nicolau Copérnico, isto é, de 1543, a obra de Isaac Newton, os princípios matemáticos da filosofia natural, publicado pela primeira vez em 1687, hoje é comumente apontado como o período da Revolução Científica. Então, quando a gente fala em Revolução Científica, a gente está falando desse período, mais ou menos, né? Claro que esses períodos nunca terminam do nada e começam do nada, mas assim, se a gente for pensar num ponto de partida da Revolução Científica e de um ponto culminante da Revolução Científica, a gente pode colocar aí o lançamento do livro do Copérnico sobre a Revolução dos Corpos Celestes de 1543 e, por fim, né, aí uns 140 e poucos anos depois, a gente tem o lançamento dos princípios matemáticos da filosofia natural do Isaac Newton em 1687. E justamente esse período, esse pouco mais de um século aí, quase um século e meio, entre essas duas obras é o que a gente chama de Revolução Científica, né? A gente vai ver que de um autor, de uma publicação até a outra, muita coisa aconteceu, muitos autores confluíram, a coisa tomou várias direções diferentes, né? Dependendo do autor que a gente considera. Então, mas esse é o período que recebe esse nome. Trata-se de um poderoso movimento de ideias que adquire no século XVII suas características determinantes na obra de Galileu, que encontra seus filósofos em aspectos diferentes nas ideias de Bacon e Descartes, e que depois encontrará sua expressão clássica na imagem newtoniana do universo concebido como máquina, ou seja, como um relógio. Então, aqui o Reale e o Antiseri eles estão destacando que a principal característica desse ponto final, né, desse ponto culminante da Revolução Científica é justamente
a consolidação de uma imagem mecanicista do mundo, né? Ele deu aqui o exemplo do relógio, mas poderia dar o exemplo de outros artefatos mecânicos também. O fato é que esse tipo de objeto funciona através de engrenagens, de relações mecânicas e de interações entre partes mecânicas que vão engendrando as próximas e tudo mais, né? A imagem da engrenagem, inclusive, é muito boa por causa disso, né? Que você consegue ver bem como uma vai movendo a outra. E, enfim, nessa imagem que vai se consolidar, que é um pouco a imagem que a gente tende a carregar no nosso senso comum até hoje, apesar das novas revoluções aí da física contemporânea, não obstante, a gente ainda carrega conosco essa imagem do universo como máquina que vai ser justamente consolidada nesse período, né? Mais especificamente nas obras do Newton. Apesar de, como ele falou aqui, né? Passa por Galileu, passa por Descartes, passa por Bacon, e a gente vai falar dessa galera aí nos próximos vídeos. E aí eles citam aqui o Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência contemporânea muito importante e que tem uma teoria própria sobre como se dão as revoluções científicas. E aqui tem um parágrafo grande, 2 parágrafos, na verdade, do Thomas Kuhn descrevendo como que se daria, como teria se dado a revolução científica, usando justamente esses conceitos dele. Então vamos ver o que ele diz. Os exemplos mais evidentes de revoluções científicas são os famosos episódios do desenvolvimento científico, que já no passado foram frequentemente indicados como revoluções, ou seja, com reviravoltas fundamentais do desenvolvimento científico ligado aos nomes de Copérnico, de Newton, de Lavoisier e de Einstein. Então, quando a gente fala uma revolução científica, quando a gente solta esse nome, a gente a princípio pensa nessa aqui mesmo, né, que teve ali que eclodiu ali no Renascimento. Mas a gente pode falar também de reviravoltas radicais nos conceitos científicos e tudo, em outras épocas também por parte de outros autores. Então, por que não dizer que Einstein também não operou certo tipo de revolução científica, né? E aí ele diz aqui, esses episódios mostram em que consistem todas as revoluções científicas, mas mais claramente do que muitos outros episódios, ao menos quanto ao que se refere à história das ciências físicas. Isso aqui é importante também, né? Quando a gente fala de uma revolução científica, ou melhor, quando a gente fala dessa revolução científica especialmente, a gente está falando de uma revolução no pensamento físico. É astronômico também, mas aí se a gente entende a astronomia como uma parte da física ou alguma coisa assim, cai tudo na ciência física. Né? Outras coisas estavam em jogo também, né? A gente vai falar de alguns autores que fizeram descobertas e avanços interessantes também na biologia, mas o foco aqui é a questão da astronomia e da mecânica terrestre também, né? Tanto na mecânica celeste quanto na mecânica terrestre. De todo modo, o que vai estar em jogo, como eu falei, são relações mecânicas, né? Tanto o que antes a gente considerava o mundo sublunar e o que a gente antes considerava o mundo supralunar, né? Agora tudo isso, né, vai ser estudado com um novo olhar, né? Já dando um pouco de spoiler, né? Agora essa relação vai ser mais contínua, de modo inclusive que a gente pode dizer com mais tranquilidade que é o mesmo estudo que contempla essas duas áreas da realidade, né? Porque na verdade essas áreas não existiriam. Mas enfim, aqui o tema é sobretudo físico, seja físico terrestre, seja físico celeste, né? Esse é o ponto aqui, na verdade. Toda revolução tornou necessário o abandono por parte da comunidade de uma teoria científica uma vez honrada em favor de outra incompatível com ela. Então, a revolução científica, qualquer que seja, pressupõe que haja uma comunidade científica operante e que no interior dessa comunidade científica haja uma ciência que está consolidada, né? Um conjunto de teorias, de problemas também, mas assim, de conceitos que estejam consolidados, né? É até o que o Thomas Kuhn vai chamar de ciência normal também, apesar de eu acho que ele não usa esse termo aqui. Então, o que acontece na Revolução Científica, né? Ela pressupõe, então, esse establishment científico e ela consiste justamente numa renovação, né? No abandono dessas ideias que constituíam esse establishment. Por isso que se trata de uma revolução, né? Uma subversão dessa cosmologia, dessa física, desses parâmetros antigos de ciência. Produziu, consequentemente, uma mudança dos problemas a propor a pesquisa científica e dos critérios segundo os quais a profissão estabelecia o que se deveria considerar como problema admissível ou como sua solução legítima. Então, vejam, né, com
a imagem do mundo, com as teorias que embasam os experimentos, as observações e as afirmações daquela ciência, uma vez que isso tudo é abandonado, com isso tudo, mudam-se também os problemas que são colocados, né, os termos nos quais a ciência é colocada, muitas vezes. Ele fala aqui dos critérios também. Né, então, uma imagem diferente do mundo vai trazer consigo critérios novos, vai trazer consigo problemas novos também. Né? Inclusive, geralmente, né, essa nova cosmovisão que surge depois, esse novo paradigma científico que surge depois, ele surge justamente porque ele consegue resolver problemas que a visão antiga não conseguia resolver. Então, e claro, né, eventualmente surgem outros problemas e tal, e o ciclo continua. Né? Quando os paradigmas mudam, o próprio mundo toma novas direções. Mas o fato ainda mais importante é que durante as revoluções, os cientistas veem coisas novas e diversas também quando olham com os instrumentos tradicionais nas direções em que haviam olhado antes. Né? Então, por exemplo, né, a gente já vem observando aqui há um tempo uma crise do conceito de conceitos tais como o conceito de substância, por exemplo, né, que embasa a filosofia aristotélica inteira. Né? Aristóteles, quando ele vai olhar para o mundo, e com ele também a grande parte da Idade Média, né, considerando a tradição aristotélica que se desenvolve na Idade Média, enfim, o aristotelismo, querendo ou não, até hoje, né, quando ele olha para o mundo, ele vê substâncias. Né? Esse é, vamos dizer assim, um recorte que ele faz da realidade. Né? É com esse conceito que o aristotélico olha para o mundo. Né? São várias substâncias repletas de vários acidentes. Quando muda a imagem do mundo, né, para uma visão mecanicista, que é o que a gente vai ver gradualmente acontecer aqui, muda também não só isso vai permitir com que os cientistas olhem para problemas novos e descrevam novas situações com novas ferramentas, um novo instrumental teórico conceitual, como também aquelas experiências antigas que estavam sendo contempladas pelo paradigma antigo, né, quando o novo cientista, portando o novo paradigma, se debruçar sobre essas questões antigas, ele também vai examinar isso de maneira diferente. Né? Então, o conceito de substância de acidente, por exemplo, dá conta aqui do mundo que a gente está vendo e do modo como as coisas parecem funcionar. Né? Assim, a princípio. Né? E, quando muda a imagem do mundo para uma visão mecanicista, não é como se os cientistas fossem continuar considerando tudo isso aqui substâncias com acidentes, qualidades, relações, mas, na verdade, eles vão usar esse novo paradigma para interpretar e para ler também essas situações antigas, né? Esses lugares antigos que já eram contemplados pelos paradigmas antigos. Então, o cientista novo vai olhar em volta e vai ver que isso aqui talvez seja um conjunto de átomos, um conjunto de partículas, né? Ligados por certas forças e tudo, e dispostos, interagindo com base em relações mecânicas e tudo. Né? Mas, enfim, então, de novo, né, eles vão se debruçar sobre uma mesma coisa que já estava presente para os cientistas antigos, mas agora eles vão caracterizar de maneira diferente, né, mobilizando conceitos distintos, né, conceitos próprios desse novo paradigma que foi adquirido em detrimento do antigo que foi abandonado. Então, a transição de um paradigma em crise para um novo é a reconstrução do campo sobre novas bases, de modo que a gente acaba lançando um olhar novo mesmo para situações que o paradigma antigo já explicava, né, como eu acabei de dizer. O próprio Copérnico, no prefácio do De Revolutionibus, escrevia que a tradição astronômica que havia herdado terminara por simplesmente criar um monstro. Então, assim, vejam, né, a gente então vê alguém que se encontra nesse período de transição, é a primeira pessoa desse período de transição, né, se a gente admitir esse recorte aqui que o Real e o Antícero estão propondo, né, entre o De Revolutionibus e os Principia Mathematica, do Newton. O Copérnico, então, nessa linha do tempo, ele está bem no comecinho, né, ele é o primeiro autor dessa sequência aí da Revolução Científica. E mesmo ele já estava olhando para trás e dizendo, olha, calma aí, essa tradição aqui que chegou na gente, né, física, astronômica, isso aqui, né, se tornou um monstro. Né, então já há problemas nessa cosmovisão que estão insustentáveis. Não enfim, é claro que certamente ele, né, ainda adotava algumas coisas dessa cosmologia antiga, né, isso vai sendo abandonado, como eu disse, com o tempo, né, no contexto científico,
mas é curioso ver então já essa consciência de que, olha, tem um problemão aí, né, que tem de ser resolvido. Desde o início do século XVI, os melhores astrônomos da Europa, em número sempre crescente, reconheciam que o paradigma da astronomia não conseguia resolver seus problemas tradicionais. Este reconhecimento preparou o terreno sobre o qual foi possível a Copérnico abandonar o novo paradigma ptolomaico e elaborar um novo. A gente vai detalhar isso mais adiante, né? Mas a grande sacada do Copérnico, né, foi justamente colocar o Sol no centro do universo, ao invés da Terra, que é o que, em geral, né, a maior parte dos autores e no contexto científico da época, ocupava o centro. Né? Era a Terra que ocupava o centro antes, agora é o Sol. E então é abandonado o paradigma ptolomaico e é adotado o paradigma copernicano. Isso se deu, como ele diz aqui, justamente porque o paradigma ptolomaico não estava mais conseguindo resolver aqueles problemas tradicionais que já existiam, inclusive. Né? E aí a gente vai pensar, por exemplo, né, no movimento retrógrado dos planetas, né? Marte, né? Eu não sei se tem algum outro planeta, mas o caso de Marte retrógrado é muito claro, né? Que ele está andando numa direção, depois ele volta e segue de novo. O que é um movimento muito esquisito se você considera o modelo ptolomaico e aristotélico, enfim, e desse pessoal, que entende que é uma série de esferas celestes e que elas giram em movimento uniforme. Né? Então, enfim, o movimento dos planetas, né, que é justamente o assunto que deve ser explicado pelos modelos cosmológicos, astronômicos, justamente isso não estava conseguindo mais ser explicado muito bem, né? A coisa já estava apresentando inconsistências há muito tempo. Isso sem falar no atraso do calendário também, que é uma outra coisa que a gente vai ver depois. Mas, enfim. Elemento detonador... Nossa, tá difícil de ler hoje. Elemento detonador desse processo de ideias foi certamente a Revolução Astronômica, que teve seus representantes mais prestigiosos em Copérnico, primeiro, Tycho Brahe, Kepler e Galileu. Né? Inclusive, a gente vai vê-los justamente em sequência. E que iria confluir para a física clássica de Newton. A gente vai ver que Newton é o ponto final de várias dessas linhas aí da Revolução Científica. Né? Mas é curioso que ele põe aqui, né, a temática astronômica como sendo justamente o principal, né? O que detonou vários desses questionamentos. A gente certamente vai ver isso com calma depois. Nesse período, portanto, muda a imagem do mundo. Peça por peça, trabalhosa, mas progressivamente, caem por terra os pilares da cosmologia aristotélico-ptolomaica. E ele vai dar um resumão aqui de como que isso acontece, né? Como cada autor astrônomo vai acrescentando e vai mudando coisas na cosmologia. Vamos acompanhar aqui. Ó. Ele diz assim: Copérnico coloca o Sol no centro do mundo ao invés da Terra. Foi o que eu acabei de dizer, né? Existe essa substituição do geocentrismo pelo heliocentrismo. Tycho Brahe, mesmo sendo anticopernicano, elimina as esferas materiais que, na velha cosmologia, teriam arrastado os planetas com seu movimento e substitui a ideia de orbe, ou esfera, material pela moderna ideia de órbita. Então, vejam, né? Esse conceito de órbita é interessante para a gente traçar uma comparação com como as coisas funcionavam no mundo antigo, né? Como eles acreditavam que as coisas funcionavam no mundo antigo, né? Quando a gente fala na órbita de um planeta hoje em dia, né, a gente não está imaginando que tem um fiozinho ali que o planeta está seguindo, né? Uma linha de fato demarcada que está sendo seguida pelo astro, ou, sei lá, pior ainda, assim, né? Mais radicalmente, que tem uma linha que está puxando, né? Ou arrastando, ou empurrando o astro no seu curso. Né? Não existem essas linhas. Né? As órbitas a gente tende a conceber como linhas imaginárias. Né? É justamente o trajeto que o planeta faz. Por causas que, enfim, aí né, a gente vai ver depois, a questão da gravitação com o Newton e tal. Mas, então vejam, num certo sentido, é o planeta que é o movimento do planeta que delimita a órbita. A órbita é justamente o trajeto pelo qual o planeta passa. Né? Não é o movimento do planeta que é determinado por uma órbita pré-existente, né? Por um caminho já fixado no céu antes. Enfim, e antigamente o que acontecia, né? O que a gente vê em Aristóteles, o que a gente vê na Idade Média, ou no Ptolomeu, etc., não chega a ser uma órbita pré-existente, mas uma esfera pré-existente. Então,
o mundo é cercado por várias esferas, né, ele é contido por várias esferas, e essas esferas têm cada uma o seu movimento em uma direção diferente. Né? Cada uma delas arrasta consigo um planeta. Né? Então tem um planeta ali inserido nessa esfera, e uma vez que a esfera se move, o planeta vai junto. E essas esferas, elas são materiais, elas são físicas mesmo. Né? Não são tocáveis porque você não consegue ir lá e tocar, né? Mas a gente também não consegue ver porque elas são transparentes, mas assim, elas são feitas de algo, né? Esse é o ponto. Elas têm materialidade, são coisas concretas que existem que causam o movimento dos astros. E o Tycho Brahe parece ser o primeiro que traz essa ideia de que, olha, não, na verdade, os planetas estão rodando, a gente vai ver em detalhe como isso funciona, né? Mas assim, não existem esferas carregando os planetas. Né? E aí o nome que ele dá para essa nova maneira de caracterizar o trajeto, né, são justamente as órbitas dos planetas. Como a gente tende a entender hoje, né, são linhas imaginárias. Né, não tem de fato um fio ali, uma substância que está conduzindo, enfim. Né. Kepler apresenta uma sistematização matemática do sistema copernicano e realiza a revolucionária passagem do movimento circular, natural e perfeito na velha cosmologia, para o movimento elíptico dos planetas. Né? Então, beleza, ele sistematiza matematicamente o sistema copernicano, que certamente é uma coisa muito boa. Mas é interessante ver aqui a substituição importante que ele faz. Né? As órbitas dos planetas, melhor, no caso do Tycho Brahe, as órbitas também, mas as esferas nas quais os planetas estavam contidos eram justamente esféricas. Né? Eram esferas, não eram no formato de um ovo, não eram um paralelepípedo, né? Eram esferas, de modo que cada uma podia rodar para um lado e para o outro, e uma estava meio que encaixada dentro da outra, como se fosse uma grande cebola, como eu falei. Convinha que fosse assim, dado que o círculo tradicionalmente é a figura perfeita, né? Ela é acabada, né, por todos os lados, todos os pontos distam igualmente do centro. Então, o círculo é uma figura que tem toda esse glamour, né, vamos dizer assim. E então, para um imaginário mais simbólico, né, é muito interessante que a ordem do universo seja delimitada por esferas, né, seja constituída de esferas. E é isso que é nisso que as pessoas andaram crendo até aí, em geral, né? O que acontece com Kepler, então, é uma subversão disso, né? Ele elimina a ideia de esfera, né? De que as órbitas, portanto, seguem... Aliás, estou dizendo que ele elimina a coisa da esfera, né? Quem elimina foi o Tycho Brahe, mas assim, o que o Kepler faz é dizer que as órbitas não são mais circulares, como é natural que sejam num contexto onde elas são movidas por esferas, mas na verdade as órbitas são elípticas, que é o que a gente tende a aceitar hoje. Né? Na verdade você tem uma figura um pouco mais achatada, né? Uma esfera um pouco mais achatada, mal colocando aqui, que consta de dois centros, né? Que tem dois centros. Então, vejam, tá longe de ser perfeito nesse sentido que o imaginário antigo estava procurando. Né? E, enfim, com isso ele consegue, né, resolver vários cálculos que não estavam fechando antes e tudo mais. Então é interessante notar isso também, né? Mais esse elemento aí da cosmologia antiga sendo substituído. Galileu mostra a falsidade da distinção entre física terrestre e física celeste, fazendo ver que a Lua é da mesma natureza que a Terra e, entre outras coisas, cria novos fundamentos com a formulação do princípio de inércia. Então, substituição importante aí também, né? Não existe mais, como eu estava falando mais cedo, essa distinção, esse rompimento de âmbitos entre o terrestre e o celeste. Como se leis diferentes se aplicassem aqui e lá, né? Como se a matéria da qual aqui e lá são feitos fossem diferentes. Né? Não, na verdade existe uma continuidade. Né? O universo é um só, não existe uma cisão e lá é feito de uma coisa e aqui é feito de outra. Não, é tudo feito da mesma coisa, existe uma continuidade entre os dois âmbitos. Né? E além de formular o princípio de inércia, que é uma coisa que vai atingir ali sua formulação mais tradicional no Newton, e, enfim, mas aí a gente vai ter ocasião de ver isso mais para frente. Ele vai dizer aqui que Newton, com essa teoria gravitacional, unificaria a física de Galileu com a de Kepler. Com efeito, do ponto de vista da mecânica de Newton, pode-se dizer que as teorias de Galileu e de Kepler constituem boas aproximações a certos resultados particulares obtidos por Newton.
Naturalmente a gente vai ver em mais detalhe o que cada um disse depois, né? Mas é interessante ver isso, então, como o caminho foi então sendo preparado por esse pessoal, né? Eles estão caracterizando aqui o Newton como aquele cara que juntou o Kepler com Galileu, além de certamente fazer suas contribuições próprias também, né? Claro que juntar esses dois gigantes também já seria um grande feito da parte dele, mas, enfim, também não é só isso. E o Kepler, por sua vez, né, matematizou o sistema copernicano, então a gente consegue ver uma tradição bem desenhadinha aí, né? O Tycho Brahe, que é um pouco mais... assim, a gente ouve falar bem menos dele e tal, a gente vai entender um pouco porquê, né? As teorias dele vão para uma direção um pouco diferente, né? Até porque ele era anticopernicano, então ele se colocou, apesar de ter feito mudanças que a gente usa até hoje, né, como aquela questão da órbita que eu falei, né, ter introduzido o conceito de órbita em detrimento das esferas celestes, ele era anticopernicano, então também ele, né, em algum sentido, ele foi na direção contrária desse movimento que estava se constituindo, né? A revolução científica foi numa direção e ele, em alguns aspectos, divergiu ou voltou, ou se apegou ao que havia antes. Mas, de novo, a gente vai ter oportunidade de ver isso com calma depois. Entretanto, durante os 150 anos que decorrem entre Copérnico e Newton, não é apenas a imagem do mundo que se transforma, que era basicamente disso que a gente estava falando até agora. Vinculada a essa transformação está a mudança, que também foi lenta e tortuosa, mas decisiva, das ideias sobre o homem, sobre a ciência, sobre o homem de ciência, sobre o trabalho científico e as instituições científicas, sobre as relações entre ciência e sociedade, entre ciência e filosofia e entre saber científico e fé religiosa. Que, enfim, será um tema, não dá para aprofundar nada disso agora, mas serão os temas aí dos próximos vídeos, né? A gente vai vendo em detalhe em cada autor como é que vão trabalhando isso, né? Mas fica aqui também lembrado, né, todos os conflitos entre argumentos teológicos, argumentos científicos que foram surgindo nesse momento, né, com relação à interpretação do movimento da Terra, por exemplo, né, da centralidade do homem no universo, enfim, todas essas questões geraram muita polêmica, né? A Terra não é mais o centro do universo. Consequências filosóficas desta descoberta. Copérnico desloca a Terra do centro do universo e, com ela, desloca o homem do universo também. A Terra não é mais o centro do universo, mas um corpo celeste como os outros. Então, o centro é o Sol, por Copérnico, em volta dele está Marte, está Vênus, está a Terra ali no meio também, mas está Júpiter, está Saturno, estão os outros planetas, né? Então, perde essa posição física especial. E ela, precisamente, não é mais aquele centro do universo criado por Deus em função de um homem concebido como o ponto mais alto da criação, em função do qual estaria todo o universo. Então, simbolicamente, encaixa bem essa ideia de que o homem é aquilo para o qual tudo foi feito e o fato físico de ele estar no meio da criação, né? No meio físico da criação. Então está tudo literalmente em volta dele, né? O cosmos também se esgota naquilo que ele está vendo, né? Não há nada para além do que ele não do que ele vê. Então, uma vez que agora o homem que está na Terra é só mais uma bolinha rodando em torno do Sol, né? Isso muda um pouco, né? Isso pode levar muitas pessoas a questionarem, então qual que é a prioridade do universo, né? O que está nesse papel central prioritário, já que não é o homem, né? O homem está rodando aí, como tantas outras coisas também estão rodando no espaço. E se a Terra não é mais o lugar privilegiado da criação, e se ela não é diferente dos outros corpos celestes, então não poderia haver outros homens também em outros planetas? E ocorrendo isso, como poderia resistir à verdade da narração bíblica sobre a descendência de todos os homens de Adão e Eva? E como é que Deus, que desceu nesta terra para redimir os homens, poderia ter redimido outros eventuais homens? Então aqui um exemplo bem claro aqui de onde surgiria esse tipo de conflito, né? Se há tantos outros planetas, né, e se o universo nessa época vai se expandindo tanto assim, a gente vai vendo que o universo parece muito maior do que ele inicialmente parecia. Bom, por que não haver outros planetas? Por que nesses planetas não há outros homens? Né? Será que Cristo morreu por esses homens também? Né? Mas ele veio para essa Terra, né? Não falou nada sobre outros planetas e tal. Como é que isso tudo ficaria? Né? Ainda mais dada a concepção de que todos os homens são descendentes de Adão. A não ser que
sei lá, além da Arca de Noé, teve também a nave espacial de Noé, que foi lá para outro planeta e tal, levou uns homens para lá, descendentes de Adão também. Mas, enfim, é muito difícil isso, né? É natural que essas questões todas sejam levantadas. Essas interrogações já se haviam proposto com a descoberta dos selvagens da América. Descoberta que, além de levar a mudanças políticas e econômicas, também proporia inevitáveis questões religiosas e antropológicas à cultura ocidental, colocando adiante da experiência da diversidade. Então vejam, né? Esse é um outro acontecimento importante dessa época, ao qual a gente não... Acho que a gente... Não sei se a gente mencionou, se a gente comentou alguma coisa sobre isso, mas a chegada dos europeus nas Américas, né? Aqui, na América do Sul, na América do Norte, na América Central. Eles, ao chegarem aqui, eles viram pessoas que tinham hábitos muito diferentes, hábitos que contradiziam ou pareciam contradizer aquilo que é dito na Bíblia, que os homens teriam, né? Os homens com pecado original teriam, por exemplo, a vergonha da própria nudez. Né? O pessoal chega aqui nas Américas, vê um monte de gente nua sem nenhum pudor com relação a isso. Né? Claro que suscita um monte de questões. Né? Nossa, será que eles não participaram do pecado original? Né? Será que eles não... ou, enfim, se participaram, por que eles não... Né? Por que eles não têm essa vergonha que foi transmitida de homem a homem desde Adão? Né? Mas é claro que ainda assim a questão fica muito menos grave do que no caso de se tratasse de alienígenas, de seres de outros planetas, de homens de outros planetas. E se não fossem homens, acho que, enfim, ia complicar ainda mais a situação. Né? Então, enfim, mas ali nesse microcontexto, do planeta Terra, então, o ser humano, então, como eles dizem aqui, já tinha sido exposto, né, já estava sendo exposto a essa experiência da diversidade, que naturalmente faz as pessoas questionarem um pouco, né? Pô, eu só conhecia aquele grupo vive desse jeito. Ah, tá, mas esse grupo novo não vive desse jeito. Pô, né, será que, né, os mesmos conceitos se aplicam, de certo e errado, né, quais são os parâmetros que a gente usa, né? Enfim, no diálogo entre essas culturas e tudo, né? Enfim, são questões aí que o pessoal gosta de discutir até hoje, né? Mas imaginem para eles que justamente estavam de cara com esse problema, assim, né? Do nada um povo, muitos povos, na verdade, que vivem de jeitos tão diferentes, né? Ops, né? Como é que isso foi parar aqui? Por que eles vivem desse jeito? Né? Enfim, certamente gerou muita discussão. E quando Bruno rompe os limites do mundo, tornando o universo infinito, o pensamento ocidental encontrou-se na premência de buscar nova morada para Deus. Então, de novo, né, o universo se torna infinito e, bom, né, porque não pode acontecer com outros planetas o mesmo que aconteceu com as Américas, né, com os outros continentes. Bom, e aqui eles vão entrar num outro assunto que é muito importante, que é o fato da ciência ter se tornado experimental, ou ter guinado nessa direção e começado a se tornar experimental. Eles dizem aqui: mudando a imagem do mundo, muda também a imagem do homem. Mas também, progressivamente, muda a imagem da ciência. A revolução científica não consiste somente em adquirir teorias novas e diferentes das anteriores sobre o universo astronômico, sobre a dinâmica, sobre o corpo humano ou talvez sobre a composição da Terra. Ao mesmo tempo, a revolução científica é a revolução da ideia de saber e da ideia de ciência. A ciência, e esse é o resultado da revolução científica, resultado que Galileu iria explicitar com clareza absoluta, não é mais a intuição privilegiada do mago ou do astrólogo iluminado, individualmente. Nem é o comentário a um filósofo, Aristóteles, né, o maior exemplo, que disse a verdade e toda a verdade. Isto é, não é mais um discurso sobre o mundo de papel, dos livros e tudo mais, mas sim uma investigação e discurso sobre o mundo da natureza. O que ele está querendo dizer aqui? Né? A gente vai ver como a própria imagem do que é ser uma pessoa sábia vai mudando. Né? Inclusive a gente vai falar mais disso no próximo vídeo. Mas é interessante notar aqui, por enquanto, né, que nos últimos autores que a gente foi vendo aqui, desde que a gente entrou no Renascimento, mas na Idade Média também... o que ele falou aqui se aplica à Idade Média também, né? A gente tinha algumas imagens do que é ser um homem de ciência, né? Um homem sábio, um homem conhecedor, um homem douto. Um filósofo, em outras palavras. Né? E recentemente, né, aqui nos últimos vídeos, a gente viu muito a imagem do mago, né? Aquela figura renascentista
que estudou hermetismo, que estudou cabala às vezes e que se vê numa missão, né, numa espécie de missão de trazer essa nova ordem cosmológica, metafísica, para um momento histórico onde o aristotelismo é dominante, né? O aristotelismo se apresenta como aquela resposta já um pouco datada, né, já velha, para descrever o mundo. Então existe, né, essa imagem do mago renascentista, que certamente é um homem muito estudioso, mas que, enfim, que mexe ali com as pedras dele, né, mexe com alquimia eventualmente, principalmente com astrologia. Então essa é uma das imagens de sábio que a gente vê, principalmente no Renascimento, né, começa a florescer muito esse tipo de coisa. E notem que essa ideia de sábio, né, é uma ideia individual de sábio, né? Quer dizer, este homem é sábio, ele é iluminado e dele provém o conhecimento, né? Mesmo que ele, enfim, adquira nas estrelas, na investigação dele e tal, mesmo que, enfim, no fim das contas, ele é um indivíduo que tem um status especial e que diz às outras pessoas, né? E que fala para as outras pessoas e transmite aquele conhecimento como uma fonte de autoridade, né? Ele é uma fonte de autoridade para aquele conhecimento. Há pessoas que simplesmente não têm acesso a esse conhecimento como o mago, etc., tem. Então essa é uma imagem de um indivíduo douto nessa época, né? que é o ser douto, o ser sábio, o ser filósofo. É uma realidade que é fundamentalmente individual, dado que tem essa questão da especulação, da magia, das práticas desse tipo e tudo mais. Mas uma outra imagem também é do comentário ao filósofo, né? Então, é uma imagem que rolou muito aí na Idade Média, né? Que se consolidou bastante durante a Idade Média e que está presente nessa época também. Então, o sábio, o douto, o professor universitário, o filósofo é aquele cara que conhece Aristóteles pra caramba, estuda muito Aristóteles, comenta pra caramba Aristóteles. Talvez possa divergir aqui e ali, né? Mas, enfim, é sempre um trabalho intelectual que é muito... né, que parte e volta para o comentário ao texto, né, a leitura de textos antigos que estão trazendo aí uma sabedoria que foi esquecida, ou a própria sabedoria tradicional, no caso do Aristóteles, mas, enfim, nem que seja a leitura de Platão, de novos textos que estão surgindo, enfim. O filósofo, em certos contextos, né, sobretudo na Idade Média, o filósofo é visto como o cara que tem esse tipo de atividade, né, que se debruça sobre esse tipo de coisa. E que também é uma imagem individual, né, nesse sentido, né? O douto é o indivíduo douto, né? E ainda há uma dependência muito grande aí de uma fonte de autoridade que é o filósofo que está sendo comentado, né? Então, se a gente está construindo conhecimento baseando-nos em comentários desse filósofo, é porque a gente reconhece que esse filósofo sabe muito das coisas, enfim, e disse coisas que são verdadeiras e tudo mais, né? Então, tem esse lado também. Só que, aqui que eles estão dizendo, né, que na Revolução Científica, né, surge esse ideal de, olha, não, agora o sábio não é mais nem o mago fazendo as doideiras lá dele, nem o filósofo fazendo os comentários dele ali também, mas é outra coisa, né, é outro tipo de configuração, outro tipo de postura diante da realidade. Quando a gente imagina um cientista, a partir de agora, a gente vai imaginar uma coisa diferente, não mais o mago, não mais o escolástico. E esse alguém é alguém que não faz discursos sobre o mundo de papel, né? Ou seja, sobre o que os outros escreveram antes dele, mas sobre o discurso, mais sobre o mundo da natureza, né? Sobre as coisas como elas são, o cara que examina, que está muito ligado ali à empiria, né? À experiência da realidade, à observação, aos experimentos. Sobretudo essa coisa dos experimentos vai começar agora, né? Vai ganhar muita força agora, pelo menos. Essa imagem de ciência não surge toda pronta, de uma vez, mas emerge progressivamente de um tumultuado cadinho de concepções e ideias em que se entrelaçam e entrecruzam misticismo, né, mística, hermetismo, astrologia, magia e, sobretudo, temáticas da filosofia neoplatônica. Então, não foi alguém que virou e falou, não, vou mudar tudo agora, vamos mudar a imagem. Isso aí foi a confluência de uma série de fatores, de uma série de influências filosóficas, religiosas, mágicas, herméticas e tudo mais,
E ele destaca aqui, sobretudo, a filosofia neoplatônica. Né? A gente vai falar bastante sobre como o neoplatonismo estava presente em vários dos autores que a gente vai ver. Trata-se de um processo verdadeiramente complexo que, como dizíamos, encontra seu resultado mais claro na fundação porque eu circulei aqui, na galileana do método científico e, portanto, na autonomia da ciência em relação às proposições de fé e concepções filosóficas. Então, a ciência ela vai ganhando uma autonomia desses outros saberes. Né? Aquela ideia, né, medieval de que a filosofia é serva da teologia, né, e está ali, em parte, para explicar as verdades da fé, mas também para fazer com que as duas coisas se conciliem, né? Tanto aquilo que a gente observa na nossa realidade, que a gente considera com a nossa razão, que essas coisas se conciliem com as verdades reveladas por fé. Né? Agora a gente vai ver uma crescente tendência a separar bem melhor esses âmbitos, né? Com mais clareza. O discurso qualifica-se enquanto tal porque, como disse Galileu, procede com base nas experiências sensatas e nas demonstrações necessárias. A experiência de Galileu é o experimento. A ciência é ciência experimental. É através do experimento que os cientistas tendem a obter proposições verdadeiras sobre o mundo. Ou melhor, proposições sempre mais verdadeiras. Mais amplas e poderosas... Está escrito errado aqui agora. Sempre mais verdadeiras, mais amplas e poderosas e publicamente controláveis sobre os fatos. Então... vejam, né, a ciência vai se tornando mais pública também. Vai se tornando autônoma da filosofia, da religião, em alguma medida, em grande medida, e vai se tornando mais pública também. Isso está muito ligado com essa questão do experimento que ele está trazendo. Uma vez que, para comprovar uma teoria, eu posso fazer um experimento, ou para desprovar certa teoria, eu posso fazer um experimento, e uma vez que aquele experimento dá um resultado X ou Y, posso fazer uma inferência e derrubar a teoria de alguém, ou posso reformular minha teoria, eu posso validar e confirmar minha teoria na prática, a ciência passa a se tornar mais pública, porque as pessoas vão poder replicar esses experimentos, né, os outros cientistas de outros lugares vão poder replicar esses experimentos e observar se aquilo de fato faz sentido, se aquilo não faz, né, se eu cometi algum erro na minha análise do meu experimento. Então, o experimento e a publicalização da ciência tão bem entrelaçados. Então vejam, né, quando a gente fala que o Renascimento está valorizando aqui a experiência, né, quando a gente vira experiência aqui na Revolução Científica, claro, não dá para falar por todos os contextos, nem por todos os autores o tempo todo, mas essa noção de experiência passa a estar muito ligada ao experimento. Porque é claro que o Aristóteles, por exemplo, né, qualquer outro filósofo, né, tenta ficar apegado à experiência no sentido de que ele se depara com o mundo, ele vê esse mundo, e o mundo que ele está tentando explicar é justamente esse que está diante dos olhos dele. Né? Mesmo Platão, que concebe, né, um outro mundo, entre aspas, uma outra região da realidade, onde se encontram os fundamentos da realidade, mesmo quando ele dá esse passo para além da própria realidade, vamos dizer assim, ele está fazendo isso para explicar o modo como as coisas se comportam aqui. Né? E, enfim, num autor mais apegado aos sentidos, como Aristóteles, mais ainda. Né? Então, os filósofos, eles desde sempre estão ligados à experiência. Só que essa experiência não necessariamente é experimento, no sentido de que eu observo as coisas, as coisas estão apresentando um comportamento padrão, esse comportamento padrão eu explico segundo essa teoria X aqui que eu formulei, e agora eu vou ficar fazendo experimentos para verificar se é isso mesmo, para reforçar minha teoria, ou para ver se minha teoria tem alguma falha, ver se eu estou certo mesmo, para refutar a teoria do outro cientista. Né? Assim, essa prática, esse hábito do experimento, como uma etapa fundamental do procedimento científico, isso ainda não estava em voga. Né? O que obviamente não impede que eventualmente tenha se feito alguns experimentos. Mas quando a gente está falando de experimento aqui, a gente está falando de teste. Né? E essa noção de experiência, então, ela é afunilada aqui nesse contexto, né? Ela pode ser afunilada nessa questão do experimento, né? De testes que são feitos ali voluntariamente, né? Querendo testar mesmo enfim, a posição que a gente está defendendo, a posição que o outro cientista defendeu, enfim. O traço mais característico desse fenômeno, que é a ciência moderna, resume-se precisamente no método.
que por um lado exige imaginação e criatividade de hipóteses e por outro lado o controle público dessas imaginações. Então, vejam, né? Tem um elemento imaginativo, né? Porque você se deparando com certos fenômenos, você deve formular teorias, né? Para explicar por que as coisas acontecem daquele jeito. E nesse sentido, a gente talvez não esteja tão distante do que acontecia antes, né? Os filósofos sempre foram muito criativos, diga-se de passagem. Mas é legal que ele nota aqui, né? Além, né, da imaginação e criatividade de hipóteses, é importante o controle público dessas imaginações. Em sua essência, a ciência é pública, e o é por questões de método. É a ideia de ciência metodologicamente regulada e publicamente controlável que exige as novas instituições científicas, como as academias, os laboratórios, os contatos internacionais. Basta pensar em todos os epistolários importantes. Enfim, mas aí a gente vai detalhar isso mais depois. A gente vai ter uma sessão só para falar das academias científicas que foram surgindo nessa época. Mas, então, há um controle público dessas imaginações no sentido de que cada um consegue, né, uma vez divulgadas as ideias, a pessoa consegue conceber por ela mesma, acompanhar os raciocínios, enfim, não estou dizendo que necessariamente qualquer pessoa, né, mas o outro cientista consegue passar por esse imaginário, por esse itinerário imaginativo, perdão, e, enfim, e fazer o controle desses testes, e fazer experimentos, e, enfim, e criticar teorias, apoiar teorias e tudo isso que eu descrevi. E é com base no método experimental que se funda a autonomia da ciência. Esta encontra suas verdades independentemente da filosofia e da fé. Mas tal independência não tarda a se transformar em confronto, que no caso Galileu torna-se tragédia. Então, enfim, a ciência vai começando a reivindicar certa autonomia, né, ou começa pelo menos a se deixar ir para direções divergentes daquilo que parecia óbvio do ponto de vista da fé, e isso gera muitos conflitos, o caso Galileu sendo o caso mais emblemático. Inclusive a gente vai ter um vídeo aqui só para falar do caso Galileu, quando a gente for falar dele. Quando Copérnico tornou público seu De Revolutionibus, que é justamente a obra em que ele opera a Revolução Copernicana, coloca o Sol no centro do universo, o teólogo luterano André Osiander apressou-se em escrever um prefácio sustentando que a teoria copernicana, contrária à cosmologia contida na Bíblia, não deve ser considerada como descrição verdadeira do mundo, mas muito mais como instrumento para fazer previsões. Então, aí ele diz aqui também, né, esta seria também a ideia sustentada pelo cardeal Bellarmino em relação à defesa do copernicanismo realizada por Galileu. Então, vejam, né, o que ele está dizendo aqui, né? Existiu essa interpretação, essa tendência interpretativa das novas descobertas científicas, que é uma visão mais instrumentalista delas. A gente vai ter um outro momento aí nos próximos vídeos em que a gente vai falar disso de novo. Mas qual que é a ideia, né? A ideia é que essas descobertas, né, elas não estão falando exatamente de como a realidade é no fim das contas, mas elas são simplesmente descobertas úteis, né? Quer dizer, é mais fácil a gente explicar desse jeito. É mais fácil a gente organizar e fazer as contas e organizar o calendário desse jeito. Não significa que seja fundamentalmente verdade. Não significa que seja uma afirmação sobre o modo como as coisas de fato se configuram no ser. É só uma maneira da gente organizar, enfim, e aí organiza o calendário, tem uma série de utilidades que podem ser derivadas disso. Por isso que, né, uma ideia instrumentalista, né, esses novos modelos, essas novas teorias e tal, seriam só instrumentos para explicar, não seriam descrições do que é. Basicamente essa é a ideia. E ele fala aqui do André Osiander, né, que é um teólogo luterano, luterano. E fala também do Roberto Bellarmino, né, que foi justamente o grande rival, aí, rival não sei se é o termo certo, né, mas assim, foi justamente o inquisidor do Galileu, no caso Galileu. A gente vai falar mais disso ainda, falar mais da relação entre eles dois, mas o cardeal Bellarmino ele defendia essa posição instrumentalista, enquanto o Galileu estava dizendo que não, é isso aí mesmo, é desse jeito que as coisas funcionam, não é só um artifício útil para a gente explicar as coisas e descrevê-las. Enfim, a gente vai aprofundar mais isso depois. Ele segue aqui. Lutero, Melancton e Calvino iriam se opor duramente à concepção copernicana, né, que são três dos teólogos protestantes mais importantes aí que a gente já falou um pouquinho deles aqui no canal já.
E a Igreja Católica processou 2 vezes Galileu, que seria condenado e forçado à abjuração, como todo mundo sabe. Entre outras coisas, estamos diante de um confronto entre 2 mundos, entre 2 modos de ver a realidade, entre 2 maneiras de conceber a ciência e a verdade. Para Copérnico, Kepler e Galileu, a nova teoria astronômica não é mera suposição matemática nem simples instrumento de cálculo, embora útil para melhorar a feitura do calendário, mas, sim, na verdade, uma descrição verdadeira da realidade, obtida através de um método que não esmola garantias fora de si mesmo. Então é um método que não está preocupado em, tipo, será que eu vou conseguir validação das escrituras, né? E, assim, essas pessoas, elas eram todas cristãs, elas não estavam simplesmente, tanto faz o que está escrito na escritura. Não, não é esse o espírito da coisa. Inclusive, o Galileu tem argumentos muito interessantes de por que o que ele está dizendo não contradiz a escritura. Enfim, tem as cartas dele publicadas em português e tal. É um negócio bem, bem, bem interessante. Mas assim, esse só não é o principal, né? Isso é o que pode ser feito depois. Essas pessoas, elas de fato até engajam nessas atividades, né? Chegam a fazer isso também. Só que a ciência mesmo, né? O momento científico da especulação desses indivíduos não passa por essa preocupação. Você vai fazer isso depois? Tudo bem, isso é uma coisa. Mas assim, a gente aqui na hora que está fazendo ciência, a gente não está no meio ali do experimento, da observação, preocupado se isso vai contradizer ou não as Sagradas Escrituras, né? Ou vai contradizer Aristóteles, por exemplo. Enfim, falando aqui do exemplo da fé, mas o exemplo da filosofia tradicional também vale nesse caso. O saber de Aristóteles é pseudofilosofia, e a escritura não tem a função de nos informar sobre o mundo, mas é a palavra de salvação que apresenta um sentido para a vida dos homens. Então, de novo, ele está descrevendo aqui essa demarcação de âmbitos, né? Juntamente com a cosmologia aristotélica, a revolução científica leva à rejeição das categorias, dos princípios e das pretensões essencialistas da filosofia aristotélica. E ele vai explicar isso aqui fazendo essa contraposição entre a filosofia aristotélica e a nova teoria de ciência que foi se consolidando. O antigo saber pretendia ser saber de essências, ciência feita de teorias e conceitos definitivos. Mas o processo da revolução científica confluirá para a ideia de Galileu, que afirma que buscar as essências é empresa impossível e vã. A ciência, portanto, assim como ela se configura ao fim do longo processo de evolução científica, não está mais voltada para a essência ou substância das coisas e dos fenômenos, mas para a qualidade das coisas e dos acontecimentos de modo objetivo, e portanto sendo comprováveis e quantificáveis publicamente. Não é mais a ciência do que, mas do como. Não é mais a substância, mas sim a função, que a ciência galileana e pós-galileana passaria a indagar. Então, o ideal de conhecimento científico, né, por aristotelismo e tal, e consequentemente para a Idade Média, é a ideia de que o saber é um saber de essências, né? A gente mais sabe a respeito de uma coisa quanto mais a gente conhece a sua essência. Né? Que naquela célebre frase de São Tomás, inclusive, né, a essência de uma... Como é que um homem não é capaz nem de compreender totalmente a essência de uma mosca, né? Eu acho que é isso que ele fala. Me disseram que ele fala isso, eu nunca vi ele dizendo isso, mas enfim, eu tô acreditando no que me disseram. Mas enfim, por mais que a gente não consiga esgotar a essência das coisas, é justamente a isso que justamente diante disso que a ciência se debruça, né? É isso que ela está tentando fazer e que ela vai nisso que ela vai progredindo, né? E enfim, fazendo avanços e mudando as suas explicações e tal. Esse é o objetivo da ciência, né? É conhecer a essência das coisas. Uma vez que você conhece as essências das coisas, né, você consegue fazer afirmações universais sobre elas, né? Então, todo homem é mortal, por exemplo. E a partir dessas afirmações universais, a gente consegue fazer silogismos, né? Então, todo homem é mortal, né? Meu conhecimento da essência do homem me deu essa informação. Posteriormente, eu me deparei com o fato de que Sócrates é homem. Eu conheci um cara chamado Sócrates, vi que ele é homem. E, tendo visto que ele é homem, eu cheguei à conclusão de que ele é mortal, justamente porque ele é homem e todo homem é mortal. Isso só é possível, né? E o processo de silogismo nesse tipo aí, né? Bem nesse modelo que a gente conhece, só é possível uma vez que você tem essências. Você admite essências fixas para as coisas.
e que você é capaz de conhecê-las e tal, de pensar sobre elas, de considerá-las e de fato, alcançá-las. Mesmo que não seja totalmente, de esgotar a essência de cada uma das coisas, você consegue apanhá-las em alguma medida e, enfim, e conhecê-las de fato. Mas aqui, né, o novo saber não vai estar muito preocupado com isso, né? Ele vai estar muito mais preocupado em fazer medidas, né? A gente vai ver também o processo de matematização da natureza aí, então vai estar muito mais preocupado em quantificar o mundo, medir as coisas, seja a extensão delas, seja o tempo que elas levam para acontecer, a quantidade de calor que elas precisam, tudo isso vai começar a ser metrificado. E aí a gente vai ter um estudo muito, como ele fala aqui, né? Um estudo que vai migrar da questão do que para a questão do como, né? Como isso acontece? Ah, tá, essa substância tem tal reação quando ela entra em contato com uma quantidade tal de uma certa substância, de uma certa... Enfim, esse tipo de coisa. Então, como as coisas acontecem. Muito mais do que se perguntar, o que é ácido, o que é planeta, enfim, sei lá, perguntar da essência das coisas, agora começar a procurar como elas funcionam, né? Nesse sentido, qual é a função delas, não exatamente o que elas são, qual é a substância dessas coisas. Bem, aí que eles vão falar aqui pra gente de alguns pressupostos filosóficos da ciência moderna. Se o processo da revolução científica é também um processo de rejeição da filosofia aristotélica, não devemos em absoluto pensar que ele careça de pressupostos filosóficos. Então, quando a gente fala que a revolução científica, que eu falei agora há pouco, né? A revolução científica, ela se afastou ali da fé e se afastou também da filosofia, né? A gente tem de lembrar que, assim, quando eu falo filosofia, né, em geral eu estou pensando na filosofia que nessa época pelo menos está sendo vista como engessada das universidades, que consiste nesse comentário do comentário a Aristóteles. Então é desse tipo de atividade que ela quer se desvincular, né? E mesmo que talvez alguém tenha querido se desvincular totalmente da filosofia, todos eles se consideravam filósofos, né? Assim, isso aqui que eles estão fazendo, não existe, nesse momento ainda não está claro uma distinção entre uma atividade científica e uma atividade filosófica. Honestamente, eu nem sei se hoje em dia está claro, mas para eles muito menos. Então, assim, eram filósofos naturais, né? Não eram, enfim, o termo físicos era usado como sinônimo de filósofo natural, enfim, essas coisas são intercambiáveis nessa época. Então, assim, eles não estão tentando se desvincular da filosofia. E mesmo que alguém tenha tentado, se for o caso, eu não sei, mas se alguém tiver tentado falar, não, filosofia não serve para nada, eu vou ficar só agora nessa outra coisa nova aqui, que não é filosofia, bom, de fato, isso não significa que eles tenham conseguido fazer isso. Inclusive tem livros e livros e livros falando sobre como que isso no fim das contas não é verdade, e os autores aqui eles subscrevem isso, né? Estão dizendo, não devemos em absoluto pensar que ele, né, esse processo de rejeição da filosofia aristotélica, careça de pressupostos filosóficos, né? Então tem ideias filosóficas ali que estão na base desse pensamento que está surgindo. Na base, mas também no meio, no fim, enfim, tudo isso são ideias filosóficas em algum sentido, no fim das contas, né? Os artífices da revolução científica, de vários modos, também estiveram ligados ao passado, referindo-se, por exemplo, a Arquimedes e Galeno. A gente vai ver que Galeno vai ser rejeitado também por uma galera aqui no Renascimento, mas esse pessoal aqui da revolução científica lia muito os textos do Arquimedes que estavam sendo traduzidos, leram muito do Galeno também, que, enfim, é um grande nome aí da medicina, né? Acrescentou muitas coisas à medicina hipocrática. A gente tem vídeo falando tanto do Arquimedes quanto do Galeno aqui no canal. Volta lá para dar uma olhada no primeiro volume, até o episódio 90. Antes do episódio 90, por ali, a gente tem vídeo falando deles. Então, que a gente pode questionar se são filósofos ou não, né? O Arquimedes, sobretudo, enfim, parece que tinha uma veia muito mais prática aí, né? Muito mais técnica, né, do que... Enfim, apesar de ter sim o seu teor especulativo também. Não, é todo mundo filósofo, não tem jeito. Mas ele fala aqui ainda, né, a mística do Sol, tanto hermética como neoplatônica, por exemplo, domina a obra de Copérnico e de Kepler, podendo ser encontrada na de Harvey também. Então vejam, né, o Copérnico está justamente botando o Sol no centro das coisas. O Kepler subscreve isso, e o Harvey, enfim, eu ainda não li aqui sobre ele,
Mas, enfim, vejam como que esse processo da Revolução Copernicana, vejam como faz muito sentido que ele surja num contexto em que tem um texto muito famoso circulando que fala do Deus Sol, né, ou do Sol como imagem sensível de Deus, né, como irmão de Deus, né, essa coisa da República do Platão e tal. Enfim, essa ideia do Sol como imagem do bem, né, tudo isso, né, e ainda mais com os textos herméticos dizendo que, olha, o Deus é o Sol, Sol é o Deus visível, né, e isso tudo vai criando um imaginário muito mais apto a fazer brotarem essas ideias de que, olha, talvez o Sol esteja no centro, talvez o Sol seja o centro da realidade e não o homem. Então, vejam, né, tudo isso vai criando um terreno fértil para essas ideias se desenvolverem. E é usado, inclusive, muitas vezes como justificativa para essas ideias, que é algo que a gente vai ver eventualmente aqui também. Então, enfim, o Sol é colocado no centro do universo, a gente pode falar, olha, ele está no centro do universo, tem esses motivos matemáticos aqui, mas olha, o Hermes Trismegisto ele fala justamente isso. Né? Então, mais um argumento aí para somar para essas especulações, né? Para sustentar essas teses. E o grande tema neoplatônico do Deus que geometriza e que, criando o mundo, cria-o, imprimindo nele uma ordem matemática e geométrica que o pesquisador deve procurar, é um tema que atravessa grande parte da revolução científica com a pesquisa de Copérnico, de Kepler ou de Galileu. Então, como eu disse, né, a gente vai assistir aqui a um processo de matematização do mundo, e matematização especificamente, assim, geometrização do mundo, do espaço, uma matematização do tempo, enfim, tudo isso vai ser investigado com ferramentas matemáticas. E a condição para que essas coisas sejam investigadas sob o ponto de vista matemático é que elas tenham, de fato, uma estrutura matemática subjacente, que elas sejam, de fato, organizadas geometricamente, matematicamente. E, de novo, faz sentido que essa seja uma ideia que comece a circular aí, justamente porque a gente está num contexto em que circula essa ideia neoplatônica, dessa metafísica da matemática e tudo mais, né? E que a criação do mundo é justamente uma organização matemática das coisas. E que a organização, no fim das contas, é essencialmente matemática, né? A ordem, né? O cosmos, ele é essencialmente matemático. Então, vejam, isso influi sobre a revolução científica também e motiva essas ideias, né? Faz com que elas sejam pensadas, né? Estimula a criatividade dos cientistas para pensar essas ideias e estimula naturalmente também a mente dos outros ouvintes, sejam cientistas ou não, a aceitar essas ideias como sendo razoáveis. E aqui na última sessão dessa longa introdução à revolução científica, eles falam aqui sobre a relação entre magia e ciência moderna, que será objeto especial, não do próximo vídeo, mas do outro, e depois de uma sequência de alguns vídeos que vão seguir quando a gente for falar de cada autor mago dessa época, né? De cada autor que se inseriu na Revolução Científica e que tinha esse background mágico e tudo, né? Assim, a maior parte deles tinha, né? O próprio Newton, que vai ser o último que a gente vai ver, tinha também essas preocupações e essas influências, e enfim, acreditava também nessas coisas, mas enfim, a gente vai falar de algumas figuras um pouco menores já. Mas aqui vamos a uma introdução a esse tema, né? Assim podemos dizer com certa cautela que o neoplatonismo constitui a filosofia da revolução científica, que é uma afirmação muito interessante e muito forte. De todo modo, ele representa certamente o pressuposto metafísico do eixo da revolução científica, vale dizer, da revolução astronômica. Então, no centro da revolução científica, a gente tem a revolução astronômica, que motivou muito dessas indagações de, será que a gente está pensando isso aqui certo e tudo mais. A revolução científica, pelo que eles estão sugerindo aqui, parece que foi como que puxando, a revolução astronômica foi puxando a revolução científica com seus outros braços. E a própria revolução astronômica, ela tem fundamentos neoplatônicos. Entretanto, as coisas são ainda mais complexas do que aquilo que expusemos até agora. Com efeito, a historiografia recente e mais atualizada destacou com abundância de dados a relevante presença da tradição mágica e hermética no interior do processo que levou à ciência moderna. Tá? Além de neoplatonismo, a gente tem magia também. E o corpus hermético, enfim,
como sendo o tratado de magia famoso nessa época e em circulação, influindo sobre a filosofia de todo mundo e tudo mais. Mas assim, ele diz aqui, né, que naturalmente houve aqueles que, como Bacon ou Boyle, criticaram a magia e a alquimia, com toda a dureza possível, ou aqueles que, como Pierre Bailly, acho que é assim que fala, investiram contra as superstições da astrologia. Então vejam que existe resistência. Né? O Bacon é bastante conhecido por isso, né, por fazer resistência contra a magia, apesar de que a gente vai ver que apesar de que ele dá o braço a torcer numa coisinha ou outra. Eu não lembro agora se a gente vai falar disso aqui quando for falar do Bacon, mas enfim, a postura em geral é de crítica, de qualquer forma, e no caso do Boyle também, e no caso do Pierre Bailly é especificamente contra a astrologia. Então houve essas figuras muito críticas, mas de resto a galera foi muito influenciada em peso, assim. Muita gente tomava isso tudo já como até pressuposto, né, como dado, antes de começar as especulações sobre o mundo físico e tudo. Mas, em todos os casos, a magia, a alquimia e a astrologia são ingredientes ativos do processo que foi a Revolução Científica, como também foi a tradição hermética. Isto é, aquela tradição que, referindo-se a Hermes Trismegisto, tinha como princípios fundamentais o paralelismo entre o macrocosmo e o microcosmo, a simpatia cósmica e a concepção do universo como um ser vivo. Então, anotar aqui, né? São ingredientes ativos, então, né? Então não é como se a Revolução Científica está acontecendo apesar disso. Tem essa vertente Revolução Científica, né? Tem essa marcha da Revolução Científica, mas tem um elemento ou outro dessa marcha que está puxando para trás. Né? Não, esses elementos estão impelindo para frente a Revolução Científica em grande medida. Como, por exemplo, nesse caso do Sol e nesse caso da geometrização do mundo que eu mencionei. No curso da Revolução Científica, alguns temas e ideias mágicos e herméticos, devido ao contexto cultural diferente em que vivem ou revivem, se tornariam funcionais para a gênese e o desenvolvimento da ciência moderna. Mas isso nem sempre era possível ou nem sempre ocorreu. Em suma, a Revolução Científica avançou por um mar de ideias que nem sempre, ou nem sempre completamente, mostraram-se funcionais ao desenvolvimento da ciência moderna. Então essas ideias elas trouxeram coisas, impeliram em certo sentido, mas em outro apontaram em direções contrárias àquilo que no fim das contas se tornou a imagem mecânica do mundo, que é o fruto, né, da Revolução Científica. Assim, por exemplo, enquanto Copérnico se referia à autoridade de Hermes Trismegisto, além da autoridade dos neoplatônicos, para legitimar seu heliocentrismo, então ele de fato recorreu a esses textos como autoridade para justificar a nova ideia que ele estava trazendo. Já Bacon censura Paracelso, que, no entanto, como veremos, tinha seus méritos, não tanto por desertar a experiência, mas muito mais por tê-la traído, corrompendo as fontes da ciência e despojando a mente dos homens. A gente vai falar mais do Paracelso depois. E, da mesma forma, os astrólogos reagiram violentamente ao novo sistema do mundo. Com as descobertas de Galileu, o mundo tornou-se maior e a quantidade dos corpos celestes fez-se muito mais numerosa de modo imprevisto e de maneira considerável. Esse fato convulsionava os fundamentos da astrologia e os astrólogos se rebelaram. Né? Então, a astrologia estava acostumada a conceber aquele número fechado de planetas, que são os astros visíveis, né? Aquele número limitado de planetas com a esfera fixa com a esfera das estrelas fixas como sendo os únicos elementos, os únicos planetas, os únicos astros que existiam e, portanto, eram os únicos que influenciavam sobre a vida humana. E agora, do nada, quer dizer, não é do nada, né, mas nesse processo gradual, o universo começa a se abrir e a gente começa a ver que, no fim das contas, parece haver uma infinidade de estrelas, uma infinidade de planetas, de sistemas e etc. Né? Então, como fica a astrologia? Né? Há essas influências desses astros todos, né, que existem e que a gente geralmente não vê a olho nu, né? Eles todos influem sobre a nossa vida também. Né? E o que faz desses astros que estão aqui perto da gente tão especiais a ponto de só eles influírem? Tudo isso são questionamentos que vão sendo suscitados. E que, enfim, certamente tem respostas, a reação da parte dos astrólogos, porque, enfim, existe astrologia aí até hoje, né?
Então, assim, certamente há respostas para isso, né? Se elas são satisfatórias ou não, aí cada um vai julgar. O fato é que a astrologia entrou em crise nesse momento. As pessoas começaram a questionar também a astrologia na medida em que os seus fundamentos, né, que era a princípio um mundo fechado, com um número limitado de planetas e de estrelas fixas, acaba por ruir e o mundo, o cosmos, se abre para um universo infinito, ou quase infinito, ou talvez infinito, de outros corpos celestes que suscitam outras questões. A propósito do assunto, eis trechos de uma carta do mecenas napolitano G.B. Manso, amigo de Porta, é o Gianfrancesco della Porta, que a gente vai estudar depois, a Paulo Beni, leitor... Bom, enfim, vou começar a ler a carta aqui, é muito nome. Escreverei também de uma áspera querela que me foi feita por todos os astrólogos e por grande parte dos médicos, os quais entendem que foram acrescentados tantos novos planetas aos primeiros já conhecidos, que lhes parece que, necessariamente, isso arruine a astrologia e derrube grande parte da medicina. Pausa, importante notar, importante lembrar, parte considerável da medicina era astrológica. Tinha a ver com a influência dos astros em certas épocas do ano, sobre tais tipos de pessoas, em que predominavam tais ou quais humores, tais ou quais elementos. Então, enfim, quando a gente fala que a astrologia foi prejudicada, ou que a astrologia entrou em crise nesse momento, não foi a astrologia como uma coisa separada das outras ciências. Tem aqui as ciências todas, tem aqui a astrologia separada, e ela entrou em crise, mas o resto não. Né? Na verdade, assim, os frutos da astrologia eram colhidos aí por várias ciências, e principalmente aí pela medicina. Né? A gente vai falar mais disso depois, de outras áreas da vida humana que também bebiam muito da astrologia. Mas a medicina fazia muito isso. Então, quando a astrologia entra em crise, a medicina, consequentemente, entra também. Pelo menos um aspecto dela, né? Um aspecto muito importante dela, diga-se de passagem. Então, o pessoal está dizendo, né, está sugerindo que isso arruine a astrologia e derrube grande parte da medicina, já que a distribuição das casas do zodíaco, as dignidades essenciais dos signos, a qualidade das naturezas das estrelas fixas, a ordem das interpretações, o governo da idade dos homens, os meses da formação do embrião, as razões dos dias críticos, bem como centenas e milhares de outras coisas que dependem do número setenário dos planetas, ou seja, do fato de que os planetas são 7, seriam todos destruídos desde seus fundamentos. Então os planetas não são mais 7. Só Deus sabe quantos são agora, né? Vai ter que fazer um monte de cálculo novo. Então, né, o que muda então? Essa pergunta fica aí para os astrólogos a partir desse período. Dizemos tudo isso para mostrar que a ciência moderna, autônoma em relação à fé, pública nos controles, regulada por um método corrigível e em progresso, com uma linguagem específica e clara e com suas instituições típicas, foi resultado de um longo e tortuoso processo em que se entrelaçam mística neoplatônica, tradição hermética, magia, alquimia e astrologia. Então eles estão trazendo esses elementos todos aqui que eu fiquei dando ao longo do vídeo, ao longo da aula, justamente para fazer a gente criar mais ou menos uma consciência inicial de que, olha, tem muitos elementos envolvidos aí, alguns impulsionam a revolução para frente, outros a puxam para trás, né? Tendo aí por referência, né, tipo, na hora, obviamente, nada disso é evidente, mas assim, se a gente considera que a revolução científica é esse processo que culmina no mecanicismo, né, na visão mecânica do mundo, então, assim, há forças que impeliram em direção a isso, há forças que tenderam em direções contrárias. Que também não é uma questão, como eu disse, da gente pegar a astrologia e dizer, a astrologia, por exemplo, vou pegar o caso da magia, né, que é o que eu já tinha falado. A magia, por exemplo, está nadando na direção contrária da revolução científica, está atrapalhando, enquanto os experimentos que estão fazendo estão indo na direção certa, estão impelindo na direção certa. Não, a magia também tinha elementos dentro dela que estavam impelindo na direção certa. Aqui entendendo certo como, de novo, o que tende a esse cume que é o mecanicismo. Né? Não necessariamente fazendo um juízo de valor aqui, talvez fosse até projetar um certo positivismo sobre essa época. Né? Só dizendo que assim, certas coisas contribuíram pro final, né, pro resultado final, certas coisas fizeram tender na direção contrária, mas essa divisão não é tão simples. Né? Certas instâncias, certos tipos de conhecimento, certas tendências têm elementos que foram ora para um lado, ora para o outro. Então, é um emaranhado muito complexo e,
para o mecanicismo surgir disso, é preciso um processo. Esse é o ponto que eles estão querendo destacar. Né? De todo esse caldeirão de influências diferentes, né, para o mecanicismo surgir, precisa de tempo, precisa de autores fazendo essa depuração, vamos dizer assim, e isso toma um tempinho aí, toma 150 anos, como ele está dizendo desde o começo. Em suma, a Revolução Científica não foi marcha triunfal, né, como uma perspectiva mais positivista, por exemplo, poderia levar a crer, né, que está sempre progredindo e cada autor ali vai dando um passo na descoberta gradual da ciência e da verdade sobre o mundo da natureza. Né? Não foi uma marcha triunfal. E quando relacionamos e pesquisamos seus filões racionais, não devemos deixar de atentar também para as eventuais contrapartidas místicas, mágicas, herméticas e ocultistas desses filões. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Fazia tempo que não tinha um vídeo grande assim. Fiquei muito feliz de gravar, estou um pouco cansado, perdi um pouco a prática de fazer isso por tanto tempo. Mas enfim, obrigado a todos aí que assistiram. No próximo vídeo a gente vai falar de um outro aspecto importantíssimo da Revolução Científica, que é a união de ciência e técnica, que foi fundamental, principalmente para aquela questão dos experimentos e para essa constante verificação da ciência moderna. E depois a gente vai começar a falar em mais detalhes sobre essa questão da magia na Revolução Científica também. E eu espero vocês então nas próximas aulas. Obrigado por terem assistido. Considerem apoiar o canal financeiramente por todos aqueles métodos que eu mencionei no começo. Mas se não puder, se não quiser, se não tiver gostado, enfim, deixa um like, comenta, inscreva-se no canal, favorita o vídeo, porque nada disso custa nada. E o mais importante ainda do que o apoio financeiro, é divulgar o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar. Isso ajuda meu trabalho mais do que qualquer outra coisa, porque, enfim, o objetivo no fim das contas é levar filosofia de graça e de qualidade para todo mundo, e isso só acontece se você divulgar meu vídeo. Então, por favor, faça isso, faça um favor para o seu amiguinho e faça um favor para mim também. Então, é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.